A paz do Senhor a todos, amém, queridos? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu calculei mal o tempo de descida. Eu sou de Petrópolis. Quantos aqui conhecem Petrópolis? Alguém que conhece? Poxa, todo mundo, coisa boa. Então, o que acontece? Eu calculei mal o tempo. E eu não sei se eu que peguei o caminho errado, se peguei um caminho mais longo. Eu acho que eu dei mais voltas do que de costume se daria para chegar aqui. Então essa foi a razão de eu ter chegado no horário que eu cheguei. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que abrem, por favor, as suas Bíblias, o livro de Lucas, capítulo de número 8, é o texto tema desse culto. Lucas 8, do verso 43 ao verso de número 48. Lucas 8, 43 ao 48, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Verso de número 48. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como o pastor Natanael bem colocou já na oportunidade que ele teve, esse é um tema importante, esse é um tema que eu chego a dizer fundamental, principalmente nos dias que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, porque a gente vive numa sociedade muito estranha, a gente vive numa sociedade muito contraditória, que nem sempre tem no seu discurso aquilo que ela pratica. E curiosamente, a nossa sociedade, cada dia que passa, a cada tempo, a nossa sociedade cada vez mais tem professado gosto pela diferença. Quantos aqui já ouviram falar alguma coisa do tipo: o culto às diferenças, tolerância às diferenças, as diferenças tendo que ser aceitas como são, como parte do ser humano? Hoje a sociedade preza muito pela diferença. Mas veja, quanto mais se procura a diferença, mais iguais nos tornamos. Olha só que curiosidade, a gente começa a perceber que a diferença hoje que a sociedade tanto procura não é uma diferença no sentido de um diferencial de vida, mas no sentido de uma afirmação. Então a diferença ela se torna algo possessivo. Eu tenho uma diferença e, no entanto, eu penso igual a todo mundo. É curioso porque quanto mais se procura ter essa posse, possuir a diferença, e uns procuram possuir a diferença no sentido de uma transformação corpórea, talvez de uma afirmação de individualidade, ou qualquer outra afirmação do gênero, outros procuram possuir essa diferença no sentido de uma prática libertina, no sentido de fazer o que quer quando bem entende, como se isso pudesse se afirmar diante da sociedade que vive. Diferenças no sentido familiar. Hoje, obrigado, querida, deixa eu ver. Hoje, as famílias, em algumas situações, em algumas particularidades, procuram assumir uma diferença também para se afirmar, e por aí vai. Tantos outros exemplos que a gente poderia estar citando, mas, no entanto, o pensamento das pessoas costuma ser cada vez mais igual. Se possui um diferencial, se procura possuir uma diferença, mas não se procura fazer a diferença por aquilo que nos identifica, por aquilo que nos caracteriza, por aquilo que nos diferencia. Porque o diferente, ele não está naquilo que nós podemos fazer enquanto afirmação, mas naquilo que nós professamos enquanto identificação. Fazer a diferença. Mais se fala em diferente, vamos cultuar a diferença, vamos tolerar as diferenças, mas, no entanto, cada vez menos se faz a diferença. Olha só que coisa contraditória. Olha que sociedade esquisita. E é muito curioso, a gente sempre procura olhar a coisa por uma ótica mais
positivo, otimista. Mas, por vezes, o otimismo por si só não é suficiente. Eu só fui perceber isso quando eu viajei pela primeira vez para fora do país. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de olhar uma situação e, às vezes, até faz piada dela. E é interessante como isso se manifesta na sociedade que a gente vive, porque a gente tem aí a política indo de mal a pior, a sociedade indo de mal a pior, recursos públicos sendo mal administrados, a gente tem diversos exemplos que poderiam ser citados, e, no entanto, quando a gente tem aquele tiro de revolta, sai uma piada, todo mundo rindo. É curioso, é uma característica do brasileiro. E foi muito interessante porque o meu irmão, alguns anos atrás, ele teve a oportunidade de estudar na Argentina. E aí, quando ele estava lá, a gente de vez em quando conversa por telefone, porque é rádio internacional, chamada internacional, então nem sempre a gente consegue estar conciliando os horários, embora o fuso horário seja o mesmo. Mas aí, uma vez a gente estava vendo, né, no noticiário, no jornal, que estava tendo panelaço, revolta, protestos, um monte de coisa por lá. E aí a gente conversando, aí o meu pai perguntou: e aí, Jonathan, como é que tá? Tá tendo muito panelaço aí e tal? Aí ele falou: olha, todo dia, em algum lugar da cidade, tem algum protesto. Todo dia, você vai na rua, quando você menos espera, vai de cara com uma passeata, com um protesto. E aí ele contando as coisas pra gente, a gente não tinha muita noção da coisa. Mas aí, acho que 3, 4 meses atrás, a gente teve a oportunidade de visitá-lo. É interessantíssimo, porque a cultura do argentino, especificamente em Buenos Aires, é uma cultura de engajamento político-social, mas de uma forma tão íntima, de uma forma... Eles têm essa relação tão próxima entre quem eles são, o que eles querem e o que o governo faz, que na frente da Casa Rosada, a sede do Palácio do Governo, tem umas grades pretas, assim, eu achei aquilo curiosíssimo. À medida que você vai se aproximando do parlamento, da sede do governo, das sedes políticas ali da cidade, a gente tem umas grades, uns paredões pretos nas esquinas das ruas. E aí eu perguntei para ele, eu falei: poxa, o que é isso daí? Ele falou: não, quando tem passeada, quando tem algum protesto muito grande, a polícia vem, pega essas grades e fecha os principais acessos, as sedes do governo. E aí mantém uma distância segura entre os protestantes e as sedes. E é interessante porque quando a gente chegou ali na Casa Rosada, tinha umas faixas ali na praça que fica na frente, protestando em relação ao território perdido das Ilhas Malvinas. A Guerra das Malvinas, há anos atrás, que aconteceu, que a Inglaterra tomou posse ali daquele território até então argentino. Anos atrás, embora esteja ainda na história recente, aconteceu há anos atrás, mas eles ainda reivindicam para si a posse de um território perdido. E aí eu voltei de lá, né, eu vim pensando. Aí foi engraçadíssimo, porque no aeroporto tinha um grupo de brasileiros, e aí tinha aquele pessoal aqui assim, a maioria deles sempre sério, sisudo, e os brasileiros fazendo festa. Parece que tinha tido um problema com o ticket deles. Quando eles resolveram, aí eles começaram a gritar, cantar, e eles falavam: eu sou brasileiro, não desisto nunca e tal, não sei o quê. Aí teve um casal de estrangeiros atrás de mim que conversou e comentou: os brasileiros, não sei o quê, só que eles diminuíram o tom de voz e eu não consegui ouvir o que eles falaram. Mas é interessante, porque quer dizer, o que acontece recentemente a gente tem que esquecer aqui no nosso país. O que acontece a médio e longo prazo a gente esquece, a gente deixa para lá como se não tivesse mais importância. E, no entanto, outras culturas, outros povos, eles têm isso de um jeito muito severo. Eles encaram a coisa com uma seriedade enorme, com uma seriedade intensa. Prova disso é que agora recentemente teve a última greve geral na Argentina. Para eles, assim, certas decisões são tão inadmissíveis que eles largam tudo que estão fazendo e vão para a rua protestar. E, no entanto, a gente tem esse costume de, quando está no ápice da revolta, faz uma piada, baixa tudo, o clima fica depois ameno. Então a gente vive numa sociedade muito controversa, em que o fazer a diferença nem sempre está baseado na nossa identidade de cidadão, nem sempre está baseado na nossa identidade enquanto família, enquanto indivíduo, na nossa identidade enquanto cristão, enquanto servos de Deus. E no que cada vez mais se professa a posse da diferença,
a pensar de forma cada vez mais igual. E é interessantíssimo esse texto que foi escolhido para tema desse congresso. Porque esse milagre que Jesus opera, como é característico dos milagres que Jesus realizou no seu tempo, ele vem no sentido de transmitir uma mensagem e de dar continuidade a um aprendizado a todos os que ali estavam. Jesus, no seu ministério, ele não apenas operou milagres. Jesus, ele deu lições de vida. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e aqueles que o seguiam, também através dos milagres, como eles deveriam se portar na sua vida, como eles deveriam agir em relação à sociedade do seu tempo, como eles deveriam fazer a diferença. E é muito interessante, eu gostaria de aproveitar esse gancho, de pegar esse milagre e compará-lo também, fazer um paralelo com outros, à medida da mensagem, porque a gente vai ver que o que Jesus esteve ensinando aos seus discípulos e aos que o seguiam era uma atuação social, uma atuação coletiva, uma atuação que se estendia a todos os campos da sociedade do seu tempo, a partir da identidade que Jesus estava formando no caráter daqueles homens, no caráter daqueles discípulos. Então veja, Jesus está caminhando e uma multidão aperta. Eu quero que assim, imagine a cena. É claro que assim, havia outras pessoas que seguiam a Cristo, mas vamos reduzir o grupo. Jesus e 12 discípulos. Jesus e os 12. E aí Jesus e os 12, imagina Jesus no meio, os 12 em volta, fazendo aquele cinturão ali. E aí vem aquele grupo, aquela multidão, cercando o mestre, cercando a Cristo, apertando todo mundo. E aí imagina a cena, Jesus andando, e aquela multidão apertando. Quantos aqui estiveram no Saara em período de Natal? É pior que aquilo. Imagina algo pior que aquilo. E aquele aperta, aquela coisa assim, difícil de andar, difícil de se movimentar. E existe ali uma mulher. Existe naquele cenário uma mulher. E segundo a lei judaica, aquela mulher ela já vivia de um fluxo de sangue, uma hemorragia. E segundo a lei judaica, a mulher que menstruava, ela tinha que se isolar por aquele período, até que aquele período cessasse e ela voltasse ao reino, voltasse ao seu convívio social. Agora imagina uma mulher com hemorragia, ou seja, uma doença, tendo esse fluxo contínuo, e tendo de viver numa sociedade que marginalizava não só a mulher que estivesse durante aquele período, como também a pessoa que tinha para si alguma doença. Porque dentro da cultura judaica daquele tempo, as doenças, os defeitos físicos, os flagelos, as chagas eram vistas como ou uma penitência de algo que se deveria pagar, fruto de algum pecado, de alguma coisa, ou como um castigo divino. Então, por exemplo, leprosos, deficientes físicos, cegos e tantas outras deficiências e doenças eram pessoas que se marginalizavam, que eram marginalizadas. E, no entanto, nós temos uma mulher, uma sociedade machista, mulher, com uma hemorragia, no meio de uma multidão que seguia um mestre chamado de Rabi. Veja que as pessoas que estavam naquela multidão mais próximas a Cristo eram pessoas que tinham já na sua forma de pensar e na sua forma de ver o mundo e de ver as coisas, aquela cultura marginalizadora. Então, os que estavam ali não facilitariam o acesso dela a Cristo, de forma alguma. Mas no entanto ela insiste. E essa mulher vai e diz o texto que ela toca a orla das vestes de Cristo, e no ato que ela toca a Cristo, Jesus para. Imagina aquela multidão. Jesus para e fala: olha, peraí, alguém me tocou. E aí qual é a pergunta lógica que se faz para uma pessoa que no meio de uma multidão, que o aperta, que o espreme, que torna difícil qualquer locomoção e movimento, fala para uma pessoa que diz que alguém me tocou? Mestre, peraí, a multidão te aperta, como é que você fala isso?
Parece assim, é cômico. Porque Jesus, no meio de todo mundo, no meio daquela situação, para e diz que alguém tocou. E detalhe, dentro do contexto, Jesus estava atendendo ao pedido de Jairo para ver o seu filho que estava doente. Jairo, um dos chefes ali da sinagoga, um dos doutores da lei, interpela Jesus no meio do caminho e fala: mestre, olha, minha filha está doente, eu quero que o senhor vá lá em casa. Jesus topa, tá, eu vou. No meio do caminho, aquela multidão, aquele monte de gente, o mestre está atendendo o pedido de uma pessoa qualificada para aquela sociedade, qualificada naquele tempo. Ele para dizer que alguém tocou. Veja que Jesus sentiu o que ninguém sentiu. Jesus foi sensível ao toque, ao clamor, ao pedido de uma mulher que ninguém via, que ninguém viu. Jesus, ele sentiu o toque na orla do seu vestido. Veja, não foi nem... A gente fala de toque, podia ser um tapa nas costas, podia ser um tapa no braço, segurar a mão no antebraço, algo bem perceptível, mas não foi um toque na orla